Acho que agora firmou a nossa internet aqui, né? Deixa eu ver como é que tá aqui o movimento, tá bom? Paz do Senhor para quem está aí ao vivo, que Deus abençoe. Eu creio que hoje Deus vai falar um pouco com nós aí, com quem Ele quer falar, né? Depois pessoas vão assistir mais tarde também. Mas nessa madrugada aqui, eu senti de compartilhar uma palavra que eu senti de colocar um título assim, que nem eu botei ali fixei no comentário: negue-se e aceite-se. O que acontece? Hoje em dia a gente vê que muitos cristãos, muitos novos convertidos, muitas pessoas têm um certo, não sei se preconceito é a palavra, ou tem um certo receio de como as pessoas vão enxergar a gente após a conversão, após a pessoa ela decidir levar uma vida com Jesus. E isso é muito normal, porque a nossa carne ela tende para as coisas do mal. E se Jesus é do bem, a carne vai contra Jesus, a alma pecaminosa vai contra Jesus. Mas eu queria hoje compartilhar algo sobre isso, porque talvez você esteja por um momento de transição na sua vida, talvez você conheça alguém, ou talvez você está afastado do Evangelho de Jesus, talvez talvez o mundo ele te deixou meio constrangido de alguma forma com a posição que você resolveu tomar a partir do momento que assumiu que queria seguir Jesus. E é muito normal isso, quando a gente se converte, as coisas acontecerem dessa forma. Eu queria dar uma meditada com os irmãos aqui em 1 Pedro capítulo 4, tá? Eu queria ler e denominar alguns subtítulos aqui dessa mensagem que eu acho bem interessante, que Deus agora ele ministrou no meu coração enquanto eu orava aqui antes de entrar na live. Eu queria começar em 1 Pedro 4, 1 até o 3, que é o primeiro subtítulo, esse, negue-se, tá? Que diz assim: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonaria, bebedices e abomináveis idolatrias. Primeiro eu gostaria de trazer à nossa memória aqui que a gente tem que entender que o nosso pecado já foi pago. Essa palavra já começa com uma grande bênção. O nosso pecado já foi pago. Tudo que eu pequei já foi derrotado na cruz. Todo o pecado. O sangue de Jesus cobriu já o meu pecado. O sangue de Jesus cobriu o teu pecado. E o sangue de Jesus já cobriu o pecado daquele que vai aceitar Jesus amanhã ou depois. Então já começa com uma grande bênção. Só que ao mesmo tempo, nós temos que realmente negarmos a nós mesmos, né? Negarmos as concupiscências da carne, negarmos as coisas que não agradam a Deus. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, é muito difícil, mas essa é a vontade de Deus.
Porque de nada adiantaria Jesus ter vindo, Deus, não adiantaria Deus ter se passado homem aqui na terra, em Jesus, né? E morrer na cruz, ressuscitar, para que a gente não melhorasse de vida. Porque a gente pode ver as pessoas que andam nas concupiscências do mundo, que andam com os costumes dos gentios, como eu li aqui, elas podem até parecer felizes no momento, assim como eu já andei assim uma época, quando eu não andava nos caminhos de Jesus. Então a pessoa pode até parecer feliz, pode até parecer alegre, mas aquela felicidade é uma felicidade apenas do momento, aonde não vai agregar nada para a sua eternidade, não vai agregar nada para a sua vida com Deus. Então, quando eu começo a me negar, quando eu começo a entender que eu devo negar a minha carne para fazer a vontade de Deus, isso é uma demonstração para Deus de que valeu a pena aquilo que Jesus fez na cruz, de que valeu a pena o amor com que Deus derramou sobre a nossa vida, quando enviou o seu único filho para que morresse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E esse é o primeiro ponto. Negue-se. Porque antes de eu me aceitar, eu tenho que me negar. Isso é a vontade de Deus. Aqui está escrito aqui na palavra. E o segundo ponto que eu queria pegar é o seguinte: depois de negar-se, a gente tem que entrar em alerta. Alerta, meus irmãos. 1 Pedro 4,7 diz o seguinte: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Quando o mundo espiritual, quando o mundo das trevas, ele começa a ver que aquele cara lá, aquela mulher lá que estava no mundo, aquela pessoa lá que estava andando nas concupiscências do mundo, como eu li aqui no começo, quando o mundo espiritual começa a perceber que aquela pessoa ela está disposta a mudar de vida, a entregar a sua vida para Jesus, a ter um recomeço, a entender o novo nascimento, a entender que ela pode ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O mundo espiritual, ele é muito sensível, e as trevas, elas não se conformam com aquele que decide mudar uma vida, mudar a sua vida, aquele que decide ter uma conversão verdadeira, aquele que decide converter o seu caminho e a partir dali entrar no caminho com Jesus, aceitar Jesus, entregar a sua vida para Jesus. E esse alerta é uma coisa muito importante que nós não devemos deixar de vigiar em oração, como diz aqui. Seja sóbrios, que a gente ande atento. A gente tem que tá sempre ligado, ainda mais quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, porque o inimigo não vai se levantar contra nós quando a gente não está fazendo a vontade de Deus. Afinal de contas, a gente já está no time dele. Por que ele vai derrubar alguém que está no mesmo time dele? A Bíblia fala que o reino subdividido não subsiste. O reino dividido não subsiste. Jesus disse isso. Isso vale tanto para o lado do bem quanto para o mal. Então o inimigo não vai querer derrubar alguém que está do lado dele. Mas quando eu decido criar criar coragem, aceitar o evangelho, aceitar Jesus na minha vida, temos que ser sóbrios e vigilantes e vigiar em oração, que nem eu li aqui no versículo 7. Então, primeiro, negue-se. Segundo, alerta. Esse é o alerta. Terceiro, prova. 1 Pedro 4,12 diz o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então eu decidi andar com Jesus,
eu tenho que me negar, eu tenho que entrar em alerta depois, porque eu já entendi isso. E agora eu tenho que lembrar que a Bíblia já está me dizendo que virão provas. Aqui, amados, não estranheis. Então, muitas pessoas, elas assim que se convertem, elas caem. Em seguida, elas caem. Por quê? Porque a pessoa se converteu, entendeu o evangelho, né? Se converteu, que nem a parábola aquela da semente que cai na rocha e tal, mas ela não vigiou a oração. E quando veio a prova, ela não estava alerta, para já saber que vinha a prova, para já saber que alguma coisa iria acontecer na sua vida de diferente, pois afinal ela tomou uma posição diferente. Afinal de contas, ela tomou um rumo diferente. Afinal de contas, ela decidiu se converter do caminho do mal. Então, o terceiro ponto é a prova. Eu vou negar-me a mim mesmo, eu vou entrar em alerta e posso ter certeza que alguma prova vai acontecer. Mas a gente vai passar por a prova, a gente passa por a prova. Porque a gente decidiu seguir uma vida com Jesus. O quarto ponto é a confirmação. Confirmação. 1 Pedro 4,14 diz o seguinte: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Então, quando vem a prova, as pessoas, geralmente, né, as pessoas do mundo, o inimigo arma situações para que a gente seja julgado, para que a gente seja apontado, para que as pessoas elas comecem a nos perseguir porque estamos falando do Evangelho, porque estamos falando de Jesus, porque estamos demonstrando o reino de Deus em nossa vida a partir daquele momento. Mas esta é uma confirmação. Jesus falou que aquele que fosse perseguido pelo nome dele, né? Então, a confirmação de que realmente eu estou seguindo o caminho correto é que vão começar a falar mal de mim porque eu sou de Jesus agora. Vão começar a falar mal de você porque você agora resolveu parar de beber. Vão resolver dizer que você agora é antiquado porque não fuma mais, porque não bebe mais, porque não quer mais andar em certos ambientes, porque a Bíblia fala que a gente não deve andar na roda dos escarnecedores, está lá em Salmos 1. Enfim, o mundo vai começar a entender que a gente mudou. E a gente vai começar a ser perseguido, apontado, vai começar a ser julgado. Mas agora resolveu falar de Jesus, agora resolveu querer ser santinho, agora resolveu querer ser o certinho da história, sendo que até ontem estava fazendo tudo de errado. Mas essa é uma confirmação de que realmente, por essa perseguição, por esses julgamentos, é uma confirmação de que a gente está no caminho correto, meus irmãos. Não é fácil vir aqui fazer uma live e falar de Jesus, não é fácil falar de Jesus em certos ambientes. As pessoas deixam muitas de seguir a gente porque a gente começou a falar de Jesus. Muitas pessoas deixam de querer estar com a gente porque a gente não bebe mais, a gente não fuma, a gente não fala palavrão. Ou seja, para muitas pessoas a gente se torna companhias sem graça, porque não participa mais daquelas coisas mundanas que as pessoas do mundo elas têm prazer. A gente agora é nova criatura. Então essa é uma confirmação de que estamos no caminho correto. Mas eu queria agora falar sobre o último subtítulo, mas no final da história nós temos a recompensa. A recompensa está aqui em 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus?
Vale a pena, meus irmãos, vale a pena, porque a gente vê na Bíblia, na palavra de Deus, Deus deixou a palavra dele para nós, que vamos ser julgados pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, por todas as coisas que a gente faz aqui, pelas coisas que a gente faz e deixa de fazer aqui. Então, quando eu passo por esse período, eu nego a mim mesmo, depois eu entro em alerta, me vigiar em oração, eu passo pela prova, eu tenho a confirmação de que estou no caminho correto, vem a recompensa. Vem a recompensa de que, primeiro porque eu tenho certeza da minha salvação, né? Romanos 10:9 me garante isso: aquele que crer em Jesus e confessar com a sua boca, crer que Jesus é o Filho de Deus e veio em carne e morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, eu tenho a salvação. A minha principal recompensa é a minha salvação, é o meu passaporte para a eternidade com Deus e não nas trevas. Essa é a primeira recompensa, mas como a gente ainda é carnal, é interessante a gente saber que tem uma recompensa aqui. Jesus, quando ele pregava o evangelho, qual era o evangelho que Jesus pregava? Era o evangelho do reino. O evangelho do reino, ele falava o tempo todo: o evangelho do reino vai ser pregado. Estou pregando o evangelho do reino. E onde está o reino de Deus? Jesus falou: o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Por que o reino de Deus está dentro de mim e dentro de você que aceitou Jesus? Porque o reino de Deus, ele é manifestado na nossa vida carnal. E quando a gente entende o reino, quando a gente aceita o reino, quando a gente vive o reino, quando a gente passa por todos esses processos aqui, ou quando a gente não passou ainda e se permite começar a entrar neles, a gente começa a viver o reino. E viver o reino aqui na terra, o que é? É desfrutar das bênçãos que a palavra de Deus diz. A palavra não fala que eu comerei o melhor dessa terra, mas a palavra fala que eu primeiro tenho que obedecer. Jesus falou: aquele que me ama. Qual a demonstração daquele que me ama? Jesus falou: daquele que ama a Deus, obedecer os mandamentos, obedecer a palavra de Deus. Então, a primeira recompensa que eu tenho é a garantia de salvação. Mas enquanto estamos aqui, as outras recompensas são desfrutar das bênçãos que a palavra de Deus nos diz, que a gente tem que ser mais do que vencedor, que a gente, assim como eu preguei aqui ontem de madrugada, que a gente não deve ser medíocre, não devemos andar humilhados, devemos ser pessoas vitoriosas, devemos tomar posse das bênçãos que tem na palavra de Deus, porque elas são para nós. Afinal de contas, eu decidi tomar um partido da minha vida. Eu decidi largar o pecado. Eu decidi entregar minha vida para Jesus. Então não é só sofrimento e aflição. O Jesus falou que no mundo tereis aflições. Tereis, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque vale a pena. Vale a pena porque hoje eu estou aqui falando do reino. Estou falando aqui da palavra, de coisas que eu estou vivendo. Mas eu passo todos os dias por provações, tenho que andar vigilante em oração, sou perseguido porque eu falo de Jesus, pessoas não querem mais andar comigo porque eu não bebo mais, não fumo, não falo palavrão, não minto. Mas agora tu é santinho. Não, eu tenho muitos erros e falhas, mas eu decidi querer fazer a vontade de Deus, eu decidi querer acertar. Então eu erro muito menos agora do que eu errava quando eu não tinha Jesus na minha vida. Mas Jesus estava ali para mim. Era só eu abrir a porta para ele. Ele disse: aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, quando eu deixei que Jesus entrasse na minha casa, ele entrou e ele ceia comigo todos os dias e me ensina todos os dias. Mais um versículo só para nós para nós encerrar, que está em Romanos 1,16, diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não devemos nos envergonhar do evangelho, meus irmãos. A gente não deve nos envergonhar dos evangelhos. Do evangelho.
Jesus falou que aquele que negasse ele diante dos homens, ele negaria diante do Pai. Porque a gente, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo julgado, mal falado por muitos, a gente está sendo testemunho de mudança de vida. Porque eu tenho certeza que milhões de pessoas que seguem Jesus hoje, elas tiveram uma mudança grande de vida. Ontem, quando eu entrei na live ao vivo aqui, uma irmã colocou uma mensagem ali de uma situação que estava acontecendo com ela, que aconteceu com a minha família há uns anos atrás. E eu consegui ser testemunho para ela. E eu tenho certeza que amanhã ou depois ela vai ser testemunho também para outras pessoas. Ela e a família dela. Então a gente não deve se envergonhar do Evangelho, porque muitas pessoas podem ser impactadas pela nossa vida. Muitas vidas podem ser tocadas através do Evangelho do Reino que está dentro de nós, sendo manifestado de dentro de nós para fora, na vida das pessoas. Ontem mesmo a minha esposa estava conversando com uma cliente, ela tem um salão de beleza e tal, e começou a falar do reino para a cliente. E a cliente começou a querer saber mais, acabou querendo conversar mais sobre isso. Aí a minha esposa deu uma Bíblia para ela, saiu daqui feliz. Por quê? Porque a minha esposa não se envergonhou do Evangelho. Ela contou o nosso testemunho. Ela contou desde lá do começo, que nem eu disse ali, da onde ela começou a negar-se a si mesma, depois ela passou pelo estágio de alerta, passou pela prova, passou pela confirmação e a recompensa. Ou será que Deus não tem uma recompensa para ela pelo que ela fez ontem com essa pessoa? É claro que tem. Com certeza tem. A Bíblia fala de galardões que teremos na eternidade, mas também temos recompensa aqui. Tudo que eu faço para o reino aqui, Deus ele olha lá de cima e ele abençoa e ele fica feliz. E eu tenho certeza que para muitas atitudes que a gente tem com as pessoas, ele fala assim, ó, assim como ele falou para Jesus: esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Porque a gente alegra o coração de Deus. Aleluia. A gente alegra o coração de Deus quando a gente demonstra o reino, quando a gente não se envergonha do Evangelho e quando a gente procura fazer a vontade de Deus. A gente vai conseguir fazer a vontade de Deus todos os dias, 100%? É claro que não. Claro que não, porque somos falhos. Mas o que importa para Deus é a intenção do nosso coração. É a intenção de qual que é a vontade que eu tenho no meu coração. Quando eu acordo de manhã, eu quero fazer a vontade de Deus, o meu coração deseja fazer a vontade de Deus. O meu coração se preocupa em não errar e ficar envergonhado perante a Deus das coisas que a minha carne quer fazer de errado. Esse é a semente que a gente tem que sempre manter acesa no nosso coração. Não é só essa, mas eu sinto te falar isso agora porque está aqui no assunto. Amém, meus irmãos? Então que a gente possa ficar com essa palavra aí. Hoje a internet não quis entrar no horário que eu queria ter entrado, às 4h43, mas a gente não desistiu, a gente tentou e conseguiu passar a mensagem aqui. E vai ficar gravado aqui no feed depois. Quem está entrando agora, volta no Instagram ali e volta o vídeo se não viu o começo. Compartilha esse vídeo com alguém, porque com certeza isso também é não se envergonhar do Evangelho, compartilhar uma palavra, né? Compartilhar uma mensagem, né? Onde Deus está falando. Eu queria orar com vocês agora. Se possível, coloca a mão no seu coração para a gente encerrar, amém? Querido Deus e Pai, eu te agradeço, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, por essa live, Pai, que onde eu senti que as trevas estavam lutando porque não tinha sinal de internet, onde todo dia tem, Pai. Mas como a gente acredita que o Espírito Santo de Deus ele tem muito mais força do que as trevas, nós temos certeza que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós não desistimos. E aqui conseguimos, Pai, passar essa palavra, transmitir essa palavra para o nosso coração, que veio direto do Teu trono, meu Deus. E eu te agradeço por essa palavra, porque eu sei que ela entrou no coração de cada pessoa que assistiu e no meu coração também, Senhor. Porque o Senhor ministrou em mim essa palavra também. Eu te peço, Pai, para que
o Senhor nos dê força e coragem e para que a gente não nos envergonhe do Evangelho, para que a gente não deixe que os julgamentos das pessoas eles nos façam desistir, nos façam recair, Pai, e voltar atrás na Tua missão. Nos capacita, meu Senhor, para que estejamos sempre alertas em oração, vigiando em oração. E para que a gente tenha força, Pai, pelo Teu Espírito Santo, de negarmos a nós mesmos, para que possamos dessa forma Te agradar, Senhor, e te louvar e Te adorar em tudo que fizermos. E para que a gente possa cumprir a Tua palavra, que diz que quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória do Meu nome, e que nós façamos tudo para a glória do Teu nome, meu Senhor. Eu Te agradeço, meu Senhor, e oro por essas pessoas que aqui estão e as que vão assistir depois. Eu Te peço que derrame a bênção, Pai, sobre a vida delas, sobre a vida de cada pessoa, meu Senhor. Que o Senhor atenda, Pai, o desejo do coração de cada pessoa que aqui está, meu Senhor. Seja na libertação de drogas, de bebidas, de palavrões, de comportamento, seja na restauração de famílias, de casamentos, seja, Pai, na libertação de qualquer tipo de coisa que essa pessoa está pedindo agora, meu Senhor. Eu intercedo agora junto com ela, para que a oração dela chegue no Teu trono e que o Senhor atenda essa oração. Mas para que quando o Senhor falar com essa pessoa esteja pronta de ouvidos abertos, meu Pai, para que ela consiga entender a Tua voz. Porque de nada adianta o Senhor querer falar conosco e a gente não está com os ouvidos prontos para Te entender. Então que o Senhor nos capacite, meu Pai, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos coloque de castigo se necessário, para que dessa forma a gente possa ouvir a Tua voz e ouvir, Pai, qual que é a Tua vontade para a nossa vida. Eu Te agradeço desde já e Te peço, Pai, que abençoe a cada pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos aí. Foi uma bênção. É tudo para honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.